estamos de volta. Tá me ouvindo? Tá ok? Estão me ouvindo aí? Tá tudo tranquilo? Tudo na paz? Mudei de lugar aqui para ver se a internet dá uma melhorada. Quem for entrando aí, eu queria que confirmasse comigo. Eu tô fazendo um teste para ver se confirma comigo aí. Tá me ouvindo? Tá tudo ok? Eu quero continuar falando com vocês a respeito da humildade de Cristo. Na verdade, é sobre isso que nós estamos falando hoje. Estamos falando da humildade de Cristo. Primeiro comportamento, primeira característica de Jesus Cristo, para a gente ter a mente de Cristo e ter o coração, e sermos segundo o coração de Deus, a gente precisa ter as características e a mente de Cristo. Na segunda-feira, a gente falou sobre o amor do Pai. Na terça-feira, a gente falou sobre as suas misericórdias. Na quarta-feira, nós falamos ontem sobre a humanidade de Jesus Cristo. E hoje nós estamos falando sobre a humildade de Cristo. Em Lucas 9, 46, 48, ele justamente faz isso. Os discípulos estão discutindo entre eles para querer saber quem era o mais importante no reino dos céus e para quem seria mais importante para Jesus. E Jesus Cristo pega uma criança e diz: quem receber essa criança, recebe a mim. E aquele que se julga menos importante, aquele que for mais humilde, será o maior no reino dos céus. Certo? Então, por isso que é muito importante a gente entender isso. Estou adicionando a Claudinha aí. Denise aqui entrou. Denise, boa tarde, tudo jóia? Então, a gente está falando sobre isso. Está falando sobre a humildade de Cristo. E aí eu queria passar a bola aí para a Cláudia, que ela estava falando sobre alguma coisa quando deu a interferência aqui. Diga aí, Claudinha. Eu falei assim que quando Jesus estava chegando na cidade, né, procurando pousada junto com os discípulos, né, o povo daquela cidade sabia que eles iam para Jerusalém, que eles iriam ficar em Jerusalém. E aí eles chegam e se recusam a dar pousada para Jesus e para os discípulos. Não vão ficar aqui. E aí ele pega e fala assim, aí o Tiago, junto com os outros discípulos, falam assim, Jesus, o senhor quer que a gente mande fogo, né? A soberba daquele povo. Quer que eu mande fogo? Quer que eu derrube tudo, né? E aí Jesus fala, não, eu não vim para isso. Eu não vim para mostrar esse poder, essa glória, não é isso. Eu vim mostrar para eles misericórdia, eu vim mostrar para eles amor, eu vim mostrar para eles salvação, transformação. É essa cura que eu vim dar para eles, entendeu? Então, Jesus, mesmo cheio de poder, né? Poder do Espírito Santo sobre a vida dele, ele não se coloca como fez mal para mim, vou te bater, entendeu? Por exemplo, a gente vê isso em Eliseu. Eliseu tá saindo cheio de poder, ele pega a capa, né? E o Senhor, eu quero o dobro ali, eu acredito que seja o Espírito, eu quero a porção dobrada, né, do Espírito Santo. Pega a capa de Elias e quando ele tá passando, o pessoal começa a gritar: baixinho, baixinho, careca. O que ele faz? Manda a ursa para Jesus não. Jesus fala: não, eu não vim pra cá para isso. É verdade. Não é meu nome que tem que ser engrandecido dessa forma. Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, né, o que seria a palavra humildade. O que seria humildade? Às vezes as pessoas confundem muito a humildade com ser pobrezinho. Ai, Jesus era tão pobrezinho, era tão mendigo. Há pessoas que dizem, ele era hippie, né? Ele era, Jesus. E ser humilde não é isso. Não tem a ver com a condição financeira, não tem a ver com o seu status, não tem a ver com a sua posição social, não. Ser humilde não é isso, né? É muito pelo contrário. Eu acho que se você pegar o decorrer das aulas que vocês estão passando aí, né, dos vídeos que vocês têm passando, se a gente for ver, a humildade está relacionada à servidão, a ser servo, a servir, a fazer sem esperar receber nada. Eu acho que a humildade está ligada a isso. Exatamente. E isso que o Fernando falou é fantástico, porque assim, quando você descreve humildade, você pode procurar aí. Procura, como disse Fernando ontem, né, no Google, né? Joga aí no Google. Quando você procura humildade de Cristo,
essa personalidade, você vê que, assim, o que é a humildade de Cristo? A humildade de vir à Terra como homem, entendeu? A humildade de se fazer servo, né? Ele diz que ele não é, que melhor seja que o homem seja, o senhor seja menor do que do que o servo, né? Que se faça como servo. Não é que seja menor, é que se faça como servo, entendeu? Que o Senhor se faça como servo. Ele fala que é a obediência, porque Jesus, mesmo podendo agir de outra forma, ele obedeceu. Você vê a humildade de Jesus quando perguntam para ele de quem é essa moeda? Né? A gente tem que dar ou não o imposto? A gente faz ou não faz? Aí ele fala, de quem é essa moeda? Cara de quem que tem aí? Ah, é de César. Então dai a Deus o que é de Deus e de César o que é de César. Então a humildade dele nesse posicionamento, a humildade de se sentar junto. Olha, eu já ouvi pessoas falarem assim, infelizmente, né? Pessoas que não deveriam agir dessa forma, falar assim, não vou ficar no meio do povão, não, né? Mas Jesus ficava no meio do povão. A Bíblia fala que o povo falava assim, lá vem o comilão, o beberrão, né? O que está no meio dos fariseus, o que está no meio dos pecadores, anda com as prostitutas, né? Lá vem ele. Então Jesus, ele veio, aí ele falava, eu vim para os doentes, eu não vim para os sarados. Eu vim para aqueles que precisam de mim. Você está curado? Você não precisa de mim? Eu não posso fazer nada. É isso aí. Mas eu vim para aqueles que precisam de mim. E ele então, a humildade de Deus pessoas. Nesse posicionamento. Exatamente. Ele conhecia o íntimo do coração das pessoas para poder saber e pegar pegar no pulo essas coisas, sabe? Olha só, para você ter ideia, em João 7, 16, 18, Jesus lhes... Não vou falar mais versículo, não, eu já entendi. Jesus lhes respondeu, o meu ensino não é meu. Olha só a humildade desse ser fantástico. Ele diz assim, ele abre mão de toda a glória. Ele diz, o meu ensino não é meu, né? Mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si, ele diz assim, quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é o verdadeiro e nele não há falsidade. Então é como o Fernando falou assim, a humildade é diferente de autoridade, né? Humildade é completamente diferente de autoridade. A autoridade ela vem do alto, ela vem de Deus, a gente se enche com o Espírito Santo. E ela as pessoas falavam assim, quem é aquele cara que está ali, que está pregando com tamanha autoridade? Autoridade. Mas não significa... É o lance que o Fernando falou. Não é autoritarismo, é autoridade. É autoridade dada por Deus. Não é esse lance de que eu sou o pobrezinho, ó dia, ó céu, ó vida, ó azar, pode me bater à vontade. Deus ensina a humildade, ele fala assim, dê a outra face, ele fala. Ele fala, caminhe mais uma milha, ele fala sobre isso, certo? Mas ele fala que não precisa ser tolo por causa disso. Não precisa ser... Como diz por aqui, não precisa ser besta por causa disso. Não precisa ser o enganado, né? Não é isso, Fernando? E o interessante, Marcelo, quando você fala a respeito de humildade, a gente vê uma coisa de Cristo que é interessante. Estar rodeado de pessoas, estar deixando as pessoas quererem ouvir o que ele tinha para falar, justamente por conta da humildade. Eu acho que no dia a dia, se você gosta de estar perto de uma pessoa humilde, não é com uma pessoa pobrezinha, então, não, você gosta de estar perto de uma pessoa que é humilde, porque você aprende, você cresce, é muito bom, é muito gostoso, sabe? Eu acho assim, independente, Paulo, quando ele trata assim, e ele diz, todo o meu entendimento, tudo o que eu tinha, não me vale de nada.
né? O ensinamento hoje que ele começava a passar nas cartas paulinas e ensinando as pessoas era justamente nesse diferencial. Era pela humildade, como ele diz, não sejam meus imitadores, né? Ou sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, Exatamente. sabe? Então é pela humildade que Cristo tinha. Então hoje eu quero ser imitador de Cristo pela humildade que ele tinha. Não é porque ele andava por sobre as águas, não é porque ele fazia multiplicação de pães e peixes, não, é pela humildade que ele tinha, era por lavar os pés dos discípulos, sabe? Era por se colocar no lugar do outro, entendeu? E ali, no lugar do outro, ele subir o Calvário e morrer sem ter cometido crime nenhum. Entendeu? É essa humildade que eu quero pra minha fantástico. vida. Olha só, eu vou falar o seguinte: vocês dois parem de combinar de pegar as minhas coisas que eu vou falar, nada. Entendeu? Isso aí tá muito feio. Eu vou falar pra vocês. Você faz o seguinte, é Jesuicidência. Faz o seguinte. Como diria meu pai, ô Espírito Santozinho fofoqueiro. Meu pai falava isso. Porque assim, eu ia falar isso. Olha só, a morte de cruz, cara, era a pior morte que tinha, não só pelo sofrimento da cruz, mas porque era uma morte para os pecadores, para aquelas pessoas que fizeram coisas erradas perante a presença de Deus, ou perante o rei, perante, né, a justiça. E ele carregou sobre si todos os nossos pecados, ele se afastou da presença de Deus, assim, Deus se afastou dele, digamos assim, né? Porque ele estava em trevas, né? Ele estava em pecado com o meu pecado, com o seu pecado, com o pecado de Fernando. E aí ele foi levando tudo isso, ainda foi açoitado, ainda foi massacrado, ainda colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. Ele chorou, entendeu? No Getsemane. Ele suou sangue de tanto que ele pediu a Deus que estivesse com ele, que não abandonasse ele. As pessoas criticando, se você é Deus, então desce daí, entendeu? Livra-te a ti. E ele olha assim e fala, cara, eu posso fazer isso, mas não vou fazer. Olha para o cara que está do lado dele, o cara fala assim, ô Senhor, eu sei que você está aí nessa situação, mas perdoa, eu fiz errado, me perdoa. E ele olha assim e fala, ainda hoje você vai estar comigo lá no reino dos céus, à minha direita. Eu tenho que dar um pulinho ali no inferno que eu vou pegar a chave dele, porque ele nem a chave da que nem isso ele tem direito. Exatamente. Então, assim, e quando ele tá vendo Deus olhar assim, porque, cara, é o filho dele, ele olha assim e fala, não, peraí, Eloí, Eloí, lama sabachthani, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me deixou? Ele, não, meu filho, não te abandonei não, eu tô bem aqui, peraí. Estamos sofrendo. Peraí, vamos resolver essa situação aí, essa parada. E ele fala assim, não, pai, por favor, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Isso é a verdadeira humildade, né, Cláudia? Isso é a verdadeira. Antes que vocês falem, porque senão vai ficar difícil. Olha só, o que acontece? Eu quero dar um exemplo da minha vida em relação a isso. Antes de você falar da sua vida, Celso, deixa eu te cortar um pouquinho. Quando a gente fala do impacto de humildade, ou seja, que a humildade ela é impactante e ela afeta geral a humildade, porque o maior declaração de humildade dada por Jesus Cristo fez com que toda a terra se levantasse, mortos saíssem e pessoas do tamanho foi o impacto da humildade dele. Agora, quando você não tem humildade, eu acho que quando um dos profetas do Senhor se esconde porque não teve humildade, e era isso que eles estavam falando antes, e ele era muito impulsivo, ele não teve humildade, Deus não mandou ele decapitar os profetas, não mandou ele decapitar, e ele foi decapitar, e depois ele correu para se esconder, para não morrer. E aí, Deus fala assim para ele, dá um pulinho lá fora, vê o que está rolando lá. E aí, no final, eu acho que seria o exemplo da humildade de Cristo. A brisa tá lá? Tá. Sou eu. É isso aí. Esse não sou era eu. O furacão, não era a tempestade, não era o alvoroço, era a paz. Era a serenidade. Que justamente vem dada através disso. Da humildade. Desculpa, querido. Isso aí. É isso aí. Eu estou ali. É aí que eu estou. Entendeu? E foi o maior ensinamento, eu acho, que na vida para Elias. Tanto é que falou assim, agora você vai lá e vai ungir
E ele não ungiu, ele ainda sofreu um tempo, porque ele não fez o que Deus mandou, e ainda assim Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que mandou o Uber do céu e falou assim: vem, que eu quero tu aqui comigo. E mandou as carruagens de fogo tudinho e falou assim: vem, que eu conheço. Com a sua ousadia mesmo, vem com sua ousadia mesmo. Vem que eu conheço o teu coração, eu quero tu aqui comigo, que a gente vai reinar nessa terra aqui. Espera, tu vê. E aí, o meu é justamente isso. Eu não sei se você lembra, Fernando, mas no dia do batismo de Verônica, teve um grande pastor pregando aqui em Brasília. E a igreja estava muito cheia. Infelizmente, não deu para o meu pai ficar. E aí você foi buscar o carro e eu fui com você. E eu falei assim, me entristece no meu coração, porque as pessoas estão aqui, olha só, o julgamento de falta de humildade. As pessoas estão por aqui, não é por causa de Jesus Cristo, é por causa desse grande pastor que está aqui pregando. Uhum. E aí, quando eu voltei lá para dentro do templo e fui ouvir a pregação dele, a primeira coisa que ele falou foi um tapa na minha cara, certo? Porque ele falou assim: as pessoas estão aqui nas minhas redes sociais e têm reclamado do que está acontecendo. Era pleno carnaval em Brasília, que geralmente Brasília fica vazia, a igreja estava lotada, não cabia gente mais na igreja. E ele falou assim: fique feliz porque isso está acontecendo. Porque as pessoas estão vindo aqui para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que vem do alto, para ouvir o que vem do céu. E isso é muito importante. Quando Jesus Cristo parava, enchia os lugares, as multidões, e empurravam e se aglomeravam para ouvir o que ele tinha para falar. E é isso que a gente tem feito hoje aqui. Isso foi um grande tapa na minha cara, porque essa humildade desse cara, ele demonstrou verdadeiramente que ele estava ali para ser usado por Deus e pelo Espírito Santo para falar das coisas do alto, das coisas do céu. E a gente precisa gerar essa humildade. Se a gente tem essa mente de Cristo, se a gente tem esse coração de Cristo, a gente vai conseguir ver e ouvir isso várias vezes. É como, olha só, Cristo fez isso, presta atenção. Jesus Cristo fez isso em João 13, de 12 a 17, eu não vou ler todo, mas eu vou falar da hora que Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos. Depois que ele lavou os pés dos discípulos, ele perguntou assim: vocês sabem por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para ser exemplo de servidão, de humildade. Foi o que o Fernando falou agora há pouco. É exemplo de servidão, de humildade, porque eu quero que assim vocês sejam servos, né? Então é isso. A humildade de Jesus Cristo é nada mais, nada menos que servir sem pedir nada em troca. Servir sabendo que o nosso galardão, não fala aqui não, porque senão é daqui que você vai sair sua recompensa. É lá no alto, certo? Segura aí. É isso aí. Tem pra caramba lá em cima. Né? Não, agora falando sério, não tem nada a ver com virgem, mas tem galardão pra caramba, entendeu? E aí você decide se você quer receber sua recompensa aqui ou se você quer receber ela do alto. Conselho que eu te dou: receba do alto, que do alto é melhor. Não é isso aí? Com certeza. Bem melhor. Com certeza. E aí a gente vai encerrar hoje como? Sim, lavando os pezinhos. Aqui, ó. Todo mundo assim, ó. Dá um print aí, galera. Vamos lavar o pé. Vamos lavar o pé. Dá um print, vamos lavar o pé. Uau. Aproveita aí para lavar o pé. Lava o nosso aí, Marcelo. Lava o nosso. Cadê o copinho para lavar nosso pé? Poxa. Ó, o meu tá aqui. Peraí. Aqui, ó. Peraí, deixa eu me preparar aqui pra você lavar meu pé. Com álcool em gel, né? Álcool em gel é coronavírus. Ai, meu Deus, meu pé saiu? Saiu. Lavou aí. Vamos printar. Agora vamos lavar o teu. Agora a gente vai lavar o seu, só que a nossa água vai pra cima, assim. Vá, coloca o pé, coloca o pé. Eu não tô vendo seu pé, não. Sim, ó, tô jogando. Aê! Pessoal, gratidão eterna pela presença de vocês. Vamos continuar nessa vibe todos os dias, 12:05, mas falando sobre as coisas direto do trono.
Fernandão, obrigado, meu irmão, por você estar aqui com a gente. Quero te ver Beijo. muitas vezes, viu? Te amo muito. Para mim é um prazer. Próxima, olha só, eu queria fazer um desafio aqui. Eu queria trazer um convidado especial, Cláudia. Vamos ver se a gente consegue trazer amanhã um convidado especial chamando Maria Cássio. E na sexta-feira, para fechar a semana com chave de ouro, eu queria chamar Denise para a gente conversar. Uou! Entendeu? Joia? Vamos ver se a gente Beleza. consegue fazer isso. Combinado? Fernando, queria te pedir para fazer uma oração para a gente encerrar, pedindo humildade nos nossos Glória a corações Deus. e no coração do pessoal que está seguindo a gente. Em nome de Jesus. Amém. Agradecer a todo mundo aí, né, que está participando aí. Que Deus abençoe a tua vida. Eu tenho certeza que isso não vai ficar somente aqui, mas que essa palavra vai adentrar o teu coração. E essa palavra caiu numa boa terra, porque o teu coração é uma boa terra. Amém. E ela vai germinar, e ela vai crescer. Em nome de Jesus. E Deus vai trabalhar na tua vida, como tem trabalhado na vida da minha família. É verdade. Deus tem feito maravilhas sobre a vida da minha família de forma tremenda. É verdade. E você que nos acompanha pode ter certeza que esse Deus é sobrenatural na tua vida. É verdade. E esse Deus que te traz a humildade vai te trazer vitória. Amém. Aleluia. Porque a vitória é o segredo. A verdade, a humildade é o segredo da vitória. É isso aí. E essa humildade que Deus nos ensina através de Jesus Cristo é uma humildade sincera. Amém. Pai querido, Pai amado, soberano e eterno Deus, eis aí os teus servos espalhados, ó Deus, pela face da terra. Toma eles em tuas mãos. Ô Senhor, abençoa o coração, às vezes sofrido, às vezes angustiado. Que o Senhor possa liberar sobre eles, ó Pai, a mais plena tranquilidade. De saber que o Senhor está com os seus olhos atentos, ó Pai, sobre toda a terra. Atentando ali, Senhor, ó Pai, aos corações. E libertando, Pai, sarando, ó Deus, de toda e qualquer angústia. Toma, Senhor, nas tuas mãos e abençoa. Para que o teu nome seja engrandecido. Que essa palavra venha a germinar e a dar frutos e frutos maravilhosos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Grande beijo. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.